Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Daniel Anderson, do curso de Técnico em Transações Imobiliárias, o TTI. Estamos dando continuidade para mais uma aula do curso, neste quinto e último módulo. Já tivemos algumas aulas, alguns vídeos, tanto nesse curso de desenho que será ministrado aqui, quanto no de administração, certo? Eu venho a vocês relembrar essa programação de aulas EAD. Eu falei no vídeo passado, porém irei relembrar vocês para uma melhor fixação, certo? As aulas serão através de vídeos com aproximadamente 20 minutos, postado aqui no portal. Será anexado o material da aula, no caso esse PDF que eu irei ministrar a aula será fixado. E também ocorrerá atividades como exercício de fixação sobre essa aula ministrada. Ocorrerá também as avaliações, serão duas, no caso, para fazer 2 notas gerando a média, assim como era no presencial, certo? Essa é a nossa programação para ficar bem fixada. Já tinha falado no vídeo passado, estou renovando nesse vídeo. Sei que o coordenador também já deve ter falado. Você já deve estar bem habituado a essa programação, certo? Então vamos lá. A disciplina é Desenho Arquitetônico e Noções da Construção Civil. Na aula passada tivemos uma introdução sobre o que é desenho arquitetônico e já vimos algumas matérias, alguns assuntos, alguns quesitos sobre o que é desenho, como por exemplo suas normas, materiais para o desenho, como é feito o desenho. Vimos algumas coisas bem básicas. Só que hoje vamos focar no projeto arquitetônico, certo? Essa aula será sobre projeto, dando continuidade ao assunto da aula passada, que era desenho arquitetônico. Projeto arquitetônico. Aí vocês pensam, mas professor, desenho e projeto não é a mesma coisa? Aí eu venho questionar vocês. Desenho e projeto são diferentes. O desenho e o projeto são coisas totalmente distintas, são coisas bem diferentes e a gente vai ver por quê. O projeto arquitetônico deve conter todas as informações necessárias para que possam ser completamente entendidas, compreendidas e executadas. Vimos que o desenho ele é uma mensagem enviada de um emissor para um receptor. Então, tem que conter todas as mensagens que a pessoa que está fazendo quer emitir. E essas mensagens devem ser completamente entendidas, compreendidas e executadas. Então, quando se fala em projeto, é algo projetado, algo para ser executado futuramente. O projeto de arquitetura é composto por informações gráficas, representadas pelos desenhos técnicos através de plantas, cortes, elevações e perspectivas, e por informações escritas, memorial descritivo e especificações técnicas de material e sistema construtivo. Na última aula, vimos que a folha ela é dividida em duas partes, em três na verdade. A parte que ocorre os desenhos, a parte da legenda e também uma parte que pode ser colocada, incrementadas informações descritivas. Então, essa planta, esse desenho, contém 3 divisões, certo? Porém, sabemos que algumas vezes, apenas nesse papel, não conseguimos colocar todas as informações necessárias para uma execução do projeto. Então, o que fazemos? Utilizamos informações escritas, como textos. Um memorial descritivo é um texto, um memorial descritivo está descrevendo, é um arquivo complementar da planta, do projeto. Então,
No memorial descritivo podemos colocar informações que não poderiam ser contidas no texto. Informações como especificações técnicas de materiais e o sistema construtivo. Podemos colocar tipos de azulejo, tipos de telha, se vai ter alguma mudança, colocar um desenho num canto, um desenho no outro, colocar colorações diferentes. Então essas informações a gente pode colocar no memorial descritivo, certo? Vamos começar a entender o que é que está no projeto arquitetônico. Um dos principais itens do projeto arquitetônico é denominado como planta baixa. A planta baixa é a representação gráfica de uma vista ortográfica secional do tipo corte, obtida quando imaginamos passar por uma construção, um plano projetado secante e horizontal. No caso, seria esse plano que está aqui, diferenciando da cor branca, uma cor acinzentada. De altura a seccionar o máximo possível de aberturas. Então ele tem que pegar todas as aberturas que existem, como portas, janelas, gogoboys. Ela tem em média 1,20 m e 1,50 m. Essa é a altura que é feita o corte em relação ao piso, 1,20 m do piso. E considerando o sentido de visualização do observador de cima para baixo, acrescentando as informações técnicas. Esse corte é feito para poder dar o máximo de informações. Então, a gente tem uma altura de janela, a gente tenta pegar as alturas de janelas compatíveis com as portas para poder dar um corte e pegar todas as informações. Logo em seguida que fazemos o corte, vamos retirar essa parte do telhado. Então você fecha o olho, imagine uma casa visualizada da rua. Agora imagine se fosse possível tirar o telhado e visualizar de cima. Essa é a visão que pretendemos ter da planta baixa. É olhar a perspectiva de cima para baixo para ver os contornos essenciais, para vermos as medidas que existem ali, certo? Quando retiramos o telhado e visualizamos de cima para baixo, temos essa perspectiva. Podemos ver que pegamos inúmeras aberturas, como janela, 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 porta, porta, entrada. Então focamos em pegar todas essas aberturas para poder deixar o desenho bem mais cheio de conteúdo, digamos assim, cheio de informações. Porque o foco do desenho é muita informação. Quanto mais informação proporcionarmos para o leitor, melhor será o nosso desenho, certo? Alguns itens que compõem a planta baixa do projeto arquitetônico são paredes, esquadrias como portas e janelas, também alguns elementos vazados como gogobol, escadas, cotas de nível, projeção, indicação dos cortes, indicação do norte, layout como mobília, peças sanitárias, certo? Então todos esses elementos aqui devem fazer parte de uma planta baixa. Esses aqui são os pontos principais para se ter uma planta baixa. Se não tiver esses adereços aqui, a planta baixa vai vir regrada de pouca informação, o que não é muito bom, tanto para quem está lendo, tanto para quem está fazendo. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem básico. A planta ela é um pouco comprida, então eu tive que colocar em dois slides, mas vocês vão ter uma noção. Como aqui foi dito, existem vários elementos. E em uma simples pedacinho de uma planta, podemos ver que quase todos os elementos estão ali. Aqui podemos ver as cotas, dizendo as medidas do terreno, as medidas de parede. Aqui vemos a parede toda detalhada. Aqui vemos um tipo de esquadria, que é a janela. Aqui já localizamos outra esquadrilha, que é a porta. Aqui vemos um layout, que é uma peça de banheiro. O chuveiro também é um layout.
uma pia. Vamos para a outra parte. Aqui temos um nível, uma cota de nível. Aqui tem a projeção do telhado, certo? Projeção de cobertura. Vimos na aula passada, vimos que as linhas também passam informações. Então a gente pode definir muito bem aqui, ó, essa linha mais escura foi vista, que é uma linha mais escura, uma tonalidade mais escura, mais forte, com uma espessura mais grossa, que elas são representativas de parede. Também vimos que linhas seccionadas com uma espessura de 2 milímetros, por exemplo, é indicativo de uma projeção de alguma coisa. Aqui está sendo a projeção de uma cobertura, está dizendo que acima existe uma cobertura, certo? Então a gente pode ver que num simples pedacinho de planta temos inúmeras informações. E esse curso tem a finalidade de demonstrar a vocês todas essas informações para que na hora de vocês lerem um projeto ou apresentar um projeto para um cliente, vocês tenham o discernimento e o conhecimento para poder explicar e mostrar a ele o que cada coisa é, explicar o que cada item quer demonstrar, certo? Qualquer construção projetada para um único piso terá a necessidade óbvia de uma única planta baixa, que será denominada simplesmente de planta baixa. Em construções projetadas com vários pavimentos, será necessário uma planta baixa para cada pavimento distinto, arquitetonicamente. Então, se a planta baixa do primeiro pavimento, se existe apenas uma planta térrea, ela ali é a planta baixa da casa. Mas se existe outro pavimento em cima e a planta é completamente diferente da de baixo, então será necessário duas plantas. Se ocorrer o terceiro pavimento e for distinto, 3 plantas. Mas se forem as plantas do mesmo padrão, então vai necessitar apenas de uma planta, mas com indicativos prescindidos para determinar que ali os subsequentes são os mesmos. Então, vários pavimentos iguais, desculpa pessoal, terão como representação uma única planta baixa, que neste caso será chamada de planta baixa do pavimento tipo. Quanto aos demais pavimentos, o título da planta recebe a denominação do respectivo piso. Por exemplo, planta baixa do primeiro pavimento, planta baixa do subsolo, caso exista, planta baixa de pavimento de cobertura e assim por diante. Toda vez que existir uma diferença da planta de baixo para a planta de cima, tem que ocorrer essa mudança na sua nomenclatura para diferenciar. Não pode ser apenas planta baixa, planta baixa, planta baixa, planta baixa. Não. Ela tem que ter essa diferença. Por norma, tem que ter essa diferença. Outra coisa que eu quero cobrar bastante, pessoal, eu vejo muito corretor com anos de experiência, com inúmero conhecimento, que já fizeram milhões de vendas, mas que não se atentam a trabalhar com formas e palavras técnicas. Eu vejo muita gente falando andar. É uma casa de 2 andares, é uma casa de 3 andares. Pessoal, completamente errado, certo? Vocês estão buscando conhecimento, vocês estão estudando, vocês são técnicos em transações imobiliárias. Vocês é um curso técnico, vocês são praticamente uma universidade isso aqui. Então vocês têm que utilizar as denominações certas, que são piso ou pavimento. Vou vender, estou com um apartamento no piso, no 8º piso, ou então no pavimento térreo, certo? Vocês têm que começar a utilizar esses termos técnicos para poder se sobressair no mercado, certo? Isso é uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, porque eu gosto de ver todos os meus alunos bem técnicos, bem especializados. Quando a gente está apresentando um projeto para o cliente e a gente consegue falar termos técnicos, consegue fazer essa demonstração, logicamente o cliente vai ver que a gente tem esse conhecimento e vai dar um ponto a mais ali para a gente, certo, pessoal? Acho que vocês também têm esse pensamento, por isso estão correndo atrás aqui no curso. Vamos lá, composição do desenho. Mas, Daniel, é só o desenho. Não, não é só o desenho. Tem inúmeras formas
tem tanta coisa num desenho, pessoal, que a gente vai ver aqui, que vocês no final da aula vão dizer, poxa, eu pensava que era só um desenho, mas não é. É muita coisa mesmo. Como em todos os desenhos técnicos, a representação gráfica não se constituirá apenas de reprodução do objeto, mas também na complementação através de determinado número de informações ou indicadores. Vimos na aula passada que ocorre uma divisão aqui, estou mostrando a vocês no mouse aqui, existe uma divisão aqui, certo? Dessa parte para a esquerda são apenas desenhos, dessa parte para a direita são informações. O layout, por obrigação, tem que estar no canto inferior direito do projeto, e aqui em cima podemos colocar informações. Então, aqui podemos ver que tem um quadro de esquadrias ou de outras informações. Então, é só desenho? Não, tem os desenhos, tem as informações, tem aqui informações essenciais como endereço, como alguns dados técnicos aqui. Então, a composição do desenho não é apenas o desenho da residência, é um composto de engrenagens para poder alavancar. Aqui vemos cortes, vemos cobertura, vemos planta de situação, localização. Então não é só aquele chegar e ter o desenho da casa, o quadradinho com 2 quartos, um banheiro, não. Esse desenho quer demonstrar muita coisa, quer mostrar muita coisa. Então é um conjunto de opiniões, de pensamentos que foi colocado ali, certo? Do ponto de vista didático, convém então dividir os elementos graficados em dois grupamentos: os desenhos dos elementos construtivos e representação das informações. Em planta baixa, os componentes mais comuns e normalmente frequentes em cada um dos casos são os seguintes. Então é o que eu falei, existe a representação gráfica e também existe a representação das informações, que nesse caso aqui, as representações gráficas são esses desenhos, certo? E o grupo e as informações são colocadas aqui. Então, aquela divisão que vimos na aula passada, já demarcada na folha, não é uma divisão à toa. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, impôs aquilo já para poder ter um espaço para colocar informações, porque sabemos que muitas vezes não dá para colocar as informações direto no desenho. Fica uma coisa muito conturbada, fica até feio, porque se pensarmos bem, o desenho é a primeira mostra que você vai dar ao cliente. Está sendo construído um prédio, só que só vai terminar daqui a 2 anos, mas tem muito cliente que já quer comprar. Você vai levar a planta baixa lá para o cliente ver, quando ele vê tá um bocado de informação ali sem nexo. Porta não sei o que lá, porta não sei o que lá, 8 informações em 1 centímetro quadrado, fica até um pouco sem nexo ali as coisas. Então esse quadro de informações foi feito para isso, foi feito para ser depositado informações complementares ao projeto, ao desenho ali, certo? Então, como foi dito, em cada um dos casos são os seguintes. Na planta baixa tem que ser colocado isso. Desenho dos elementos construtivos é uma parte e as informações são outras. Os desenhos dos elementos construtivos são as informações como paredes e elementos estruturais, aberturas que são as portas e janelas, no caso as esquadrias, pisos e seus componentes, que é degraus, rampas, escadas, equipamentos de construção, aparelho sanitário, roupeiro, lareiras. Esses aparelhos são geralmente fixos, então não saem. Aparelhos elétricos de porte, para indicar que é uma área de serviço, que é uma cozinha. E elementos de importância não visíveis. Esse elemento de importância não visível aqui são alguns pontos críticos que muita gente não sabe interpretar na planta. Muita gente vê e acaba deixando passar sem entender, sem saber o que é. Esse parte de elementos de importância não visíveis é alguma coisa,
São coisas que você vai dar uma cartada, vai mostrar e o cliente vai ficar surpreso por você saber isso, certo?